65. Faustskoll capítulo 621, A Batalha de Gistopsis, 3, autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A batalha em Gistopsis eclodiu em grande escala, voltando a atenção de toda a galáxia, tanto da República Galáctica quanto da Confederação de Sistemas Independentes, para este local. Este planeta, com uma população de 35 bilhões e uma grande quantidade de recursos raros, tornou-se imediatamente o centro da competição. Mas, na verdade, ambos os lados da batalha neste planeta enfrentam dificuldades, pois Gistopsis está perto do espaço UT, não muito longe de Geonosis e Tatooine, e diversas rotas de tráfego ao redor do planeta estão sob o controle dos UTs. Na rota hiperespacial mais importante deste planeta, a Rota Corelliana, nota 1, as esferas de influência da Confederação de Sistemas Independentes e da República Galáctica estão entrelaçadas, e cada lado está instalando um grande número de bloqueadores hiperespaciais, dificultando muito a passagem das frotas. Nessa rota hiperespacial dividida em 4 seções, ambos os lados só podem navegar livremente dentro de seu próprio alcance de controle. Após descobrir que a batalha de Gistopsis estava ocorrendo fora do plano, o general Grievous, comandante militar supremo da Confederação de Sistemas Independentes, interveio pessoalmente na questão, perguntando por que Passel Argent havia agido precipitadamente sem informá-lo. Passel Argent, naturalmente, não admitiria que isso se devia ao seu próprio egoísmo, então disse de forma superficial ao general Grievous que era porque ele havia encontrado uma oportunidade para instigar os Kerkoidens e precisava intervir o mais rápido possível antes que os tumultos fossem sufocados, ou a oportunidade seria perdida. Além disso, para impedir que outros participassem dessa batalha, Passel Argent assegurou ao general Grievous que a aliança corporativa tinha a capacidade de concluir a campanha de forma independente e ocupar Gistopsis por completo. O general Grievous não teve escolha a não ser acreditar em suas palavras, pois ele também estava muito ocupado no momento e planejava pessoalmente um ataque surpresa a caminho. Além disso, o ataque da aliança corporativa a Gistopsis deixou a República Galáctica muito nervosa. Eles enviaram pelo menos 40 destruidores estelares da classe Venator para sitiar Fallen, com a intenção de abrir caminho para a Rota Corelliana. Isso também fez com que as frotas sob comando da República ficassem cada vez mais sobrecarregadas. Depois de tanta ostentação, Passel Argent não teve escolha a não ser cerrar os dentes, amaldiçoando secretamente o almirante Trench que propôs aquele plano. Contudo, desde o início da batalha, o desempenho do almirante Trench era irrepreensível. Ele destruiu a frota de defesa de Gistopsis, bloqueou o perímetro do planeta e tudo foi executado com perfeição. Passel Argent precisava começar a procurar reforços para Worm Watson. Na verdade, os droids de batalha B1 eram fáceis de encontrar, e o rifle blaster padrão I5, com o qual o droid estava equipado, era mais ou menos acessível. Mas uma batalha não pode se resumir apenas a B1S trocando tiros com rifles blaster, pode? É necessário implantar mais equipamentos, incluindo lançadores de foguetes e lançadores de mísseis, e planejar o uso dessas máquinas de combate pesadas. No fim, Passel Argent teve que interromper o ataque aos Botans e retirou suas tropas da direção do planeta natal dos Botans, Botaui, para liberar mais equipamentos e enviá-los a Gistopsis. É claro que fazer isso equivalia a dar uma vitória à República Galáctica. Ele também adquiriu um lote de tridroides Uktuptarra Magna do capataz da União Tecnológica, o Wat Tambor. Esta é uma versão ampliada do tridroide de combate Uktuptarra, que teve sua altura original aumentada de 3,6 metros para 14,59 metros, e recebeu 3 poderosos lançadores de munição pesada, capazes de disparar até 48 projéteis, além de múltiplos canhões laser. Os lançadores de munição pesada e os canhões laser no corpo esférico deste droide podem disparar alternadamente conforme o corpo gira, permitindo que esfriem e armazenem energia para que possam disparar com maior potência. Quando confrontados com ataques multidirecionais, eles também podem disparar em várias direções simultaneamente. Resumindo, a versão ampliada do tridroid desempenhará um papel muito importante nos combates de rua, e é por isso que Passel Argent quer comprar este droid. Novos tipos de droids e mais reforços começaram a ser lançados em Gistopsis um após o outro, e o Worm Watson, que havia recebido reforços, lançou outro ataque.
Desta vez, ele derrotou os defensores de Cristopsis e flanqueou Bail Organa e seu exército de clones nos arredores orientais com força superior. O Worm cercou esse osso resistente sem atacá-lo e marchou diretamente em direção à capital, Crystal City, Caledônia. Esses tridroides são enormes, e seu poder de fogo é tão devastador que os soldados cristopsianos escondidos atrás do bunker não têm para onde fugir. A batalha começou a penetrar no interior de Caledônia, e guerras começaram a eclodir por toda parte nesta enorme cidade. Os refugiados de guerra, forçados a se deslocar pelos combates, fugiram da cidade e se esconderam nos subúrbios. Bail Organa quase destruiu o comunicador com a República Galáctica. De qualquer forma, sua habilidade militar é mediana, e todo o comando e operações são delegados ao oficial clone. O Comando Estratégico Supremo da República Galáctica também está muito apreensivo. Sua frota está bloqueada em Fallen e não pode avançar. Contudo, se uma frota menor se infiltrar por lá, será absolutamente impossível romper a sólida linha de defesa espacial do Almirante Trench. Portanto, eles voltaram sua atenção para o espaço UT, especificamente para Tatooine. Essa batalha alarmou completamente o Conde Dooku e Darth Sidious. Após discutirem, eles planejaram uma conspiração para atrair os UTs para a guerra e torná-los inimigos da República. No dia 19 de julho, o soberano de Tatooine, o UT Gardulla Bezadi, foi repentinamente atacado enquanto viajava e foi sequestrado. O pior é que, neste ataque, quase todas as evidências apontam para os Cavaleiros Jedi, incluindo vestes de tecido grosseiro, cadáveres cortados em seções por sabres de luz e até fragmentos de caças estelares Delta 7. Assim que o incidente ocorreu, os UTs ficaram indignados, e Aruki Bezadi, um dos membros do Grande Conselho UT, ligou diretamente para o escritório de Palpatine. Nota 1. Confundi o nome da rota hiperespacial nos capítulos anteriores. É rota coreliana, e não espinha dorsal comercial coreliana. Este erro da minha parte foi corrigido. Tradutor SM. Forward Scrolls capítulo 622, o caso do sequestro de Gardulla. Sua República Galáctica precisa me dar uma explicação. Os Cavaleiros Jedi sequestraram uma UT no espaço UT, isso é absolutamente proibido. Vocês não sabem o que Gardulla representa em Tatooine agora. Durante a projeção holográfica, o UT, Aruki Bezadi, gritou furiosamente e quebrou o caro cachimbo de tabaco que costumava usar para fumar especiarias. Se não virmos Gardulla em 3 dias, se ela não voltar viva, nada impedirá os UTs de se vingarem. O Supremo Chanceler da República Galáctica, Sheev Palpatine, sorriu e disse: posso garantir pela minha reputação que a Ordem Jedi não tem nada a ver com este assunto, e certamente daremos uma explicação a vocês. Só vou esperar 3 dias. Caso contrário, esperem para ver. Aruki Bezadi rugiu e proferiu essa frase, encerrando a comunicação. Palpatine se virou vigorosamente, olhou para o Mestre Yoda e o Mestre Windu que estavam no escritório, balançou a cabeça e disse: esta situação está muito passiva agora. Se os UTs se irritarem, eles se voltarão completamente. Se a rota hiperespacial dos UTs for fechada, perderemos pelo menos 1/3 da orla exterior. Uma conspiração separatista, isso sim, disse o Mestre Yoda, para semear a discórdia entre os UTs e a República, sequestrando Gardulla. Mas Aruki tem razão. Gardulla é soberana de facto de Tatooine. O seu sequestro significa que Tatooine mergulhará no caos, e se os UTs se tornarem hostis a nós e se juntarem aos separatistas, a situação ficará ainda pior, disse o Mestre Windu. Precisamos resgatar Gardulla, disse Palpatine. Os separatistas culparam os Cavaleiros Jedi. Precisamos resolver essa questão, caso contrário, os UTs fecharão, no mínimo, sua rota hiperespacial. Tal resultado é inaceitável para nós. Em todos os campos de batalha lutam os Cavaleiros Jedi. Mas não são suficientes para nós agora. Mestre Yoda suspirou. Anakin Skywalker provavelmente é o único por perto, e ele é o único. Antes disso, ele se ofereceu para ir a Naboo para realizar uma missão. Agora ele deve estar no sistema Naboo. Os separatistas estão atacando uma colônia Gungan, a Lua da Água, Omadum, e ele deve ter resolvido o problema com os droides lá, disse o Mestre Windu. No entanto, de acordo com o nosso plano, Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi deveriam ir reforçar Cristopsis. Agora, o exército clone deles está sendo reformado. Nesse momento, ele será transferido. Receio que, disse a mestra Jedi Adigalia, muito preocupada.
Em comparação com Gistopsis, é mais importante encontrar Gardula. Primeiro, que Obi-Wan lidere a frota na direção de Gistopsis para romper a linha de defesa separatista. Depois que Anakin resgatar Gardula, ele poderá se juntar imediatamente à batalha em Gistopsis, disse o mestre Windu. Mas, neste caso, a pressão sobre Anakin não é excessiva? Perguntou Adigalia, franzindo a testa. Nos últimos 2 meses, ele tem lutado quase sem parar. Será que a pressão vai esmagá-lo? Mestre Windu disse em voz grave, Anakin possui talentos muito além dos das pessoas comuns. Se ele é realmente o escolhido, então uma batalha como essa poderá melhor guiar seu potencial para que ele se desenvolva plenamente. Adigalia olhou para Depabilaba do outro lado e para as 2 belas garotas atrás dela, uma vermelha e uma azul, sem qualquer sinal de disfarce, pensando que Anakin não era o único aprendiz com tal talento, mas que as 2 do outro lado estavam bem protegidas. Responsabilidade precisa de treinamento, jovem Skywalker. Mestre Yoda interrompeu as dúvidas de Adigalia. Ele ainda não é maduro o suficiente. Mestre Yoda pensou por um instante e disse, arranje um aprendiz para o jovem Skywalker. De fato, isso pode aprimorar muito bem sua mente e fazê-lo amadurecer o mais rápido possível, disse Mestre Windu. Nesse mesmo momento, uma conversa quase idêntica ocorreu na sala secreta da nave Mandalorian. Alguém sequestrou Gardula. Disse Aroki na comunicação com o rosto tomado pela raiva, mas comparado à fúria direta que demonstrara contra Palpatine há pouco, seu tom agora era muito mais contido. Em vez de simplesmente descarregar sua raiva, sua atitude atual demonstrava que ele estava se preparando para resolver o problema. Com a praga observando de Tatooine, como algo poderia acontecer com Gardula. Tan Xiao franziu a testa, também muito irritado. Porque, na verdade, ele vinha se precavendo contra essa possibilidade há muito tempo. Afinal, algo semelhante também aconteceu na trama original, e os Hutis foram arrastados para a guerra. Agora, Jabba foi expulso pelo flagelo e deveria ter retornado à lua dos contrabandistas, Nar Shaddaa, substituído pela Gardula Bezadi e, contudo, a relação de interesses não mudou, então isso inevitavelmente acontecerá novamente. Porque a ocorrência de um enredo não é apenas um enredo em si, mas também a causa e o efeito desse incidente em intrincada relação de interesses envolvida. Enquanto essas relações permanecerem inalteradas, o enredo seguirá seu curso original. Assim, às vezes, o chamado poder de correção da trama em textos sobre viagens no tempo são, na verdade, apenas faíscas que inevitavelmente ocorrem quando interesses, relações sociais, personagens e até mesmo a situação mundial colidem. Em Tatooine, enquanto a Batalha de Gistopsis estivesse em curso, a República e a Confederação de Sistemas Independentes certamente prestariam atenção à ilha. Como a batalha chegou ao ponto atual, ambos os lados instalaram um grande número de bloqueadores nas seções da rota hiperespaço que controlam, o que dificulta a mobilização das frotas principais de ambos os lados. Assim, contornar o espaço tornou-se a melhor opção. Mas os Hutis mantêm esse estado de independência e autonomia há muito tempo. Eles jamais permitirão que a frota principal de qualquer um dos lados atravesse sua área de controle, pois isso equivaleria a declarar guerra. É natural, portanto, que haja alarde em relação aos Hutis, mas não há como fazê-lo em um lugar como Nar Shaddaa. Afinal, é o núcleo do espaço Hut, então Tatooine, que fica na periferia e tem muito movimento, é a melhor opção. Tan Xiao sempre esteve em guarda. Desde o início da guerra, ele manteve a praga liderada pelo Botan Magdaskar protegendo Tatooine com rigor, sem cometer erros. Além disso, o porta-aviões de comando da classe Capize, Gardula, também foi escondido no deserto, evocando Mos Eisley, a maior cidade de Tatooine. Mas algo deu errado. Faust Scourge capítulo 623, o contra-ataque de Jabba com o semblante sério. Tan Xiao disse em voz grave, Gardula não pode sofrer nenhum acidente. Se ela tiver algum problema, não poderemos mais ocupar Tatooine de forma legítima. A família de Ziligic terá uma desculpa para interferir nos assuntos de Tatooine. Espere um minuto. A família de Ziligic? Ele franziu a testa e um nome familiar lhe veio à mente. Jabba. Talvez a morte estúpida no enredo do filme tenha feito muitas pessoas pensarem que ele era apenas um covarde e um gordo, mas, na verdade, ele foi capaz de alcançar o domínio de um partido, não se baseando apenas na identidade de Hut. A embriaguez de Jabba, seu ouro, vinho, piscinas e florestas de carne em Tatooine muitas vezes faziam as pessoas esquecerem como ele fez sua fortuna.
Se ele estiver confortável, talvez se perca de vez, mas para uma pessoa assim, um herói sempre será um herói. Quando não puder mais se deitar no sofá e relaxar, ele mostrará seu lado sedutor e lembrará a todos como passou da solidão à construção de seu próprio império de contrabandistas. A família de Zilijik deve estar envolvida, não há dúvida, disse Arukibesadi. Então não podemos deixar que eles tenham sucesso. Se Gardula não puder ser resgatada a tempo, quando o plano deles estiver concluído, não há dúvida de que Gardula morrerá, e quando chegar a hora, teremos que aceitar que a interferência da família de Zilijik na defesa de Tatooine é justificada. Se for a família de Zilijik, então só pode ser Jabba. Tang Xiao assentiu. Isso mesmo, o prazo de 3 dias mencionado por Arok não era apenas uma observação casual, pois 3 dias depois, o Grande Conselho realizaria uma reunião para discutir o sequestro de Gardula. Ao mesmo tempo, se a família de Zilijik fosse responsável por esse sequestro, certamente precisariam de mais artifícios para culpar outros, como a Ordem Jedi. Nesse caso, a melhor solução seria deixar Gardula morrer diante dos Cavaleiros Jedi. Assim, ela não morreria por enquanto, até que chegasse o momento ideal para incriminá-la. Se Gardula realmente tivesse morrido, a família Bezadi estaria em sérios apuros no Conselho do Grande Ut, pois foi a família Bezadi que correu o risco de quase desencadear uma guerra civil entre os Uts e ocupou Tatooine à força, levando a República à guerra. A família Bezadi não tem condições de arcar com um crime desses, e só poderão fazer concessões quando chegar a hora. É isso mesmo, os Uts são assim. Externamente, são extremamente defensivos e ninguém pode nos atingir, nós, Uts, mas internamente, suas intenções também são claras. Após Tang Xiao compreender a relação, ele disse, receio que a família de Zilijik sozinha não consiga fazer isso. A Confederação de Sistemas Independentes precisa estar envolvida. Conde Dooku, ele realmente tem coragem, disse Arukibesadi, contendo a raiva. O objetivo superficial é envolver os Uts na guerra contra a República, mas o objetivo mais profundo é usar essa guerra para destruir o domínio Ut. Você sabe, há pessoas na República que cobiçam Nar Shaddaa há muito tempo. Contanto que consigam controlar Nar Shaddaa, com a indústria e a economia de Nar Shaddaa, pelo menos metade da orla exterior não ousará fazer nenhuma mudança. Tang Xiao disse lentamente, com um semblante sério. Não quero ouvir suas palavras ameaçadoras. Aruk achou que Tang Xiao estava espalhando medo. Esta guerra não é tão simples quanto você pensa, Aruk. Resumindo, nada acontecerá com Gardula. Acho que podemos pedir secretamente aos Cavaleiros Jedi que nos ajudem neste assunto, disse Tang Xiao. A Ordem Jedi são os assassinos. Por que você ainda está procurando por eles? Rugiu Aruk. Acredite em mim, qualquer um tem essa possibilidade, exceto os Cavaleiros Jedi, disse Tang Xiao em voz grave. Ainda não é tarde demais, agirei imediatamente. Ele se levantou com uma expressão sombria, acenou com a cabeça para Aruk e encerrou a comunicação. A situação atual é óbvia. Se você quer sequestrar um Ut no espaço Ut, só os Uts podem fazer isso. Existem muitos heróis no Grande Conselho Ut, mas só Jabba tem a coragem de planejar o sequestro de Gardula. Mas Jabba sozinho ainda não consegue fazer isso. Essa questão deve ser fruto da conivência conjunta de Darth Sidious e do Conde Dooku. Isso pode ser considerado um sequestro de pessoas bem debaixo do seu nariz, o que equivale à ação conjunta das 3 maiores forças da galáxia, a República Galáctica, a Confederação de Sistemas Independentes e os Uts. Este é um sinal terrível, pois a combinação dessas 3 forças colossais será onipotente na galáxia. Hoje eles podem sequestrar Gardula, e amanhã, não é impossível que planejem um acidente no qual o governador da Aurora morra inesperadamente. Essa aliança secreta precisa ser desfeita. Os olhos de Tang Xiao estavam sombrios. Ele se levantou, enviou uma mensagem para Trent e, ao mesmo tempo, informou a Sr. M, do Departamento de Inteligência, e Justin Reeves, o comandante do 4º Exército. Ele separou temporariamente Justin Reeves das tropas que se preparavam para atacar Ristopsis e liderou uma força de elite de volta para ficar de prontidão. No fim, ele chamou Xia Yimin de volta da constelação de Kuna. Xia Yimin, Capitão China, a única figura lendária que Tang Xiao despertou até agora, é na verdade um pouco constrangedor. Anteriormente, Tang Xiao planejava enviá-lo para o campo de batalha, mas ele parecia muito resistente a invadir outros planetas. Então,
para cuidar de seus sentimentos. Sob a sugestão do comandante da linha de frente Xiao Guangua, ele enviou Xia Yimin embora quando o exército estava se preparando para atacar Bespin. Finalmente, após refletir sobre o assunto, ele providenciou para que Xia Yimin colonizasse o dente de Cuna. De qualquer forma, o governador do setor Cuna, Volgograd Kennedy, também é um bom senhor, e os dois ainda se falam. No entanto, a constelação de Cuna estava sã e salva, e desta vez também era para salvar pessoas, então Tan Xiao finalmente se lembrou dele. Após garantir a combinação perfeita de Trent, Justin Levy e Xia Yimin, Tan Xiao começou a pensar em como agir. Se seguirmos o plano original, o plano do Conde Doku era sequestrar o filho de Jabba, Rota, escondê-lo em Tet e depois vazar a informação para a República, que então enviaria tropas para atacar Tet. Após a República eliminar o caçador de recompensas que sequestrou Rota, o exército droide da Confederação de Sistemas Independentes chegará imediatamente, destruirá o exército da República e resgatará a Rota, levando de volta a Jabba de forma grandiosa, para que Jabba passe a odiar a República Galáctica e se alie à Confederação de Sistemas Independentes. Depois disso, se os Huts estivessem envolvidos na guerra, e Darth Sidious assumisse o controle de tudo posteriormente, o poder dos Huts poderia ser erradicado. Mas essa conspiração foi finalmente frustrada por Anakin, e Rota foi entregue a Jabba pelos Cavaleiros Jedi, permitindo que Jabba finalmente formasse uma aliança com a República. De certa forma, isso também permitiu que os Huts evitassem um desastre. Mas, afinal, este é o enredo original, e agora a situação em Tatooine sofreu mudanças drásticas. Então, embora Darth Sidious e o Conde Dooku também estejam de olho em Tatooine, os sequestradores mudaram de rota para Gardula, e adotaram uma abordagem completamente diferente. Agora, com a ascensão da família Bezadi entre os Huts, graças à ajuda de Tan Xiao, eles já podem competir com a família Deselijik, tornando seus objetivos mais complexos envolvendo as lutas internas dos Huts. Seu plano é assassinar Gardula publicamente, pelas mãos dos Cavaleiros Jedi, diante de todos, para alcançar seu objetivo de forma simples e direta, forçar os Huts e a República à guerra e enfraquecer a família Bezadi. A tendência histórica de diferentes caminhos que levavam ao mesmo objetivo, e os detalhes históricos completamente distintos, tornaram-se o problema mais sério que Tan Xiao enfrentou. Ele precisa encontrar uma solução para essa confusão. Gardula não pode morrer, Tatooine deve pertencer a ele. Então, ele vestiu a capa negra e se conectou a um sistema de comunicação. Anakin Skywalker. Fault Scholarship capítulo 624, enquadrado quando o manto negro de Darth Maltael e sua sinistra projeção holográfica apareceram diante de Anakin Skywalker, ele desembainhou seu sabre de luz quase imediatamente. Lord Sith. O que você quer fazer? O quê? Os cantos da boca de Darth Maltael se curvaram ligeiramente para cima, e Maltael sorriu friamente. Estou aqui para te ajudar. Não preciso da ajuda de um Lord Sith. Anakin Skywalker rangeu os dentes, a menos que você queira que eu ajude você a morrer. Darth Maltael não foi desobediente e disse calmamente, posso ajudá-lo a encontrar Gardula, a Hut. Depois disso, também posso permitir que sua frota passe pela rota hiperespacial perto de Tatooine para ajudar Christopsis. O rosto de Anakin ficou sério. Que tipo de conspiração você está tramando comigo de novo, Sith? Pode me chamar de Anjo da Morte, e eu nos apresentarei novamente. Darth Maltael disse, embora não tenhamos nos conhecido muito, eu nunca lhe fiz mal. Da última vez que estive em Tatooine, ressuscitei e salvei sua mãe e, ao mesmo tempo, poupei sua vida, não é? Não preciso do perdão de ninguém, Sith. Se quiser me matar, venha o que? Disse Anakin com ferocidade. Gardula fica em Tet, disse Darth Maltael sem rodeios. É claro que sei da sua conspiração, porque estou em Tet agora. Não tente me enganar com essa informação óbvia. Disse Anakin Skywalker. Se for esse o caso, então estou tranquilo. Quando minha equipe de operações especiais vier resgatá-lo, lembre-se de não atirar neles. Darth Maltael sorriu levemente e encerrou a comunicação. Ele já havia aprendido com o almirante Trench que a frota da República ainda lutava bravamente em Fallen. Então, como a República não havia resgatado o planeta Christoper, o sequestro ocorreu, diferentemente do que aconteceria na trama original. Isso demonstra que os detalhes do sequestro sofreram muitas alterações. Em certo momento, ele temeu que Gardula não fosse aprisionada em Tet, como na trama original, após ser sequestrada.
Como resultado de ter sido enganado por ele, Anakin revelou que o Conde Dooku estava de fato os atraindo para Tet, o que o aliviou e permitiu que ele agisse conforme o plano. Nesse momento, Tet, o mosteiro da Ordem Bumar, construído no topo de um penhasco íngreme, antes era muito remoto, mas agora está em plena atividade. Dois exércitos lutam ferozmente, e os monges do mosteiro fugiram. Um exército de clones da República Galáctica está atacando o monastério. Há poucos droides defendendo o penhasco, e são basicamente droides de batalha B1 cujos logotipos foram apagados. O número de soldados clones na República é de cerca de 500, e carregando 10 AT-ATs, eles começaram a subir a montanha confiando no poderoso poder de fogo dos AT-ATs. Anakin Skywalker assumiu a liderança, empunhando um sabre de luz para bloquear os densos feixes de blaster acima do penhasco, e ao mesmo tempo liderou uma equipe de clones para escalar diretamente do penhasco quase vertical com uma pistola de gancho, penetrando diretamente na linha de defesa dos droides. Confiando na poderosa percepção da força e na destreza com o sabre de luz de Anakin Skywalker, eles abriram uma brecha na linha de defesa do droide e, em seguida, responderam rapidamente para que outras tropas atacassem a partir dali. O exército clone rapidamente eliminou todos os droides e ocupou o monastério. Anakin Skywalker liderou alguns soldados até o monastério e encontrou Gardulla no porão. Ao mesmo tempo, eles não perceberam que um rifle de precisão estava sendo apontado para outra montanha à distância. Justin Reeves segurava o rifle de precisão M90 ainda em uma mão e uma mira telescópica com estrutura complexa na outra, para observar o ambiente na direção do alvo. Através da mira, ele viu um homem vestindo uma capa preta do outro lado do monastério, mas ainda conseguia vê-lo. O homem magro estava escondido ali furtivamente, monitorando Anakin e Gardulla. Ao longe, um enorme exército de droides começou a se reunir. Não só isso, como ele também viu um drone tirando fotos de Anakin e Gardulla juntos. Sem dúvida, como ex-escravo de Gardulla, Anakin naturalmente não faria feio com ela, empurrando-a e dando-lhe cotoveladas o tempo todo. Parece que estão aqui para coletar material. Quando chegar a hora, contanto que mostrem essas coisas infinitas aos Uts, os Uts, furiosos com a morte de Gardulla, certamente registrarão esse relato na República. Após concluir tudo isso, o resto, naturalmente, é silêncio. Anakin Skywalker não entendeu o que Gardulla disse. Claro, considerando a personalidade de Gardulla, ela estava basicamente zombando da antiga condição de escravo de Anakin. Tudo o que ele viu foi que ficou furioso e chutou com força o rabo gordo de Gardulla, tudo registrado em detalhes pelo drone. E o exército de robôs começou a avançar. Eles agiram. Você também deve se preparar, disse Justin Reeves com leveza. Não tenho nenhum problema. O que? A nova nave espacial que o governador me deu é realmente ótima. Trent assobiou durante a comunicação. Resgatar os reféns é minha missão inegociável. Mas será que essas pessoas conseguem? Parecem ter braços e pernas finos, se não, por que não deixá-las descansar? Vou resgatá-las e já volto, disse Xiaomin na comunicação. O semblante já sombrio de Justin Reeves escureceu um pouco mais. Todos eles são os melhores lutadores do quarto exército. Não importa o que você queira fazer, eles conseguem acompanhar seu ritmo. Enquanto conversavam, o exército droide lançou um ataque. Essas legiões de droides estavam à espreita aqui, em estado de inatividade. Agora, ativadas por uma ordem, avançam imediatamente e logo cercam o monastério. Os soldados clones que guardavam a periferia perceberam que algo estava errado e imediatamente soaram o alarme. Eles também entraram imediatamente em posição e dispararam desesperadamente contra os droides que os cercavam de todas as direções. Mas havia muitos droides chegando, e um grande número de droides de batalha B1 e superdroides de batalha B2 invadiram o local como uma maré. Apenas 500 soldados clones participam desta operação de resgate, enquanto o número de droides que atacaram ultrapassa 20.000. Não só isso, como também decolaram mais de 100 caças estelares droides Abutre, lançando ondas de bombardeios descontrolados contra as posições dos soldados clones sem cobertura aérea. De onde vieram esses droides? Equipe A, há uma lacuna às 11 horas, preencham-na o mais rápido possível. São muitos, todas as unidades, atenção. Abandonem a posição avançada após 1 minuto e retirem-se para o mosteiro. Os soldados clones lançaram sua resistência de forma ordenada, e sua formação defensiva era a melhor, mas a enorme desvantagem numérica ainda os obrigava a recuar constantemente.
Scrolls capítulo 625, Operação de resgate. Quando o exército droide lançou repentinamente um contra-ataque, Anakin Skywalker, que acabara de se irritar com a arrogância de Gardula, também recebeu um alarme. Droides. De onde vieram? O quê? Droides confederados? Não. Eles estão aqui para me matar. Eles só podem estar aqui para me matar. Gardula não é completamente idiota e já descobriu a chave para o que aconteceu nos últimos dias após seu sequestro. Ela agarrou a manga de Anakin com sua mão curta e disse apressadamente: "Você veio me salvar. Você deve ter vindo me salvar. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Se eu morrer, os Huts vão se vingar. Me tire daqui rápido." Anakin Skywalker afastou a mão de Gardula com desgosto e disse: "Me deixe em paz. Eu vou acabar com você." Nesse instante, ele repentinamente sentiu algo, virou a cabeça e disse na direção do mosteiro: "Saiam. O fedor do seu lado sombrio está saindo de lá desde agora." "Ei! Jovem Skywalker, por que você matou um Hutt?" "Oh, a poderosa Gardula, você sabe que suas ações podem levar a uma guerra entre os Hutts e a República." Uma figura negra e magra saiu do esconderijo e disse com aquela voz assustadora. Era a nova recruta do Conde Dooku, Asajj Ventress. Ao ouvir suas palavras, Gardula entrou em pânico e rastejou alguns passos para longe de Anakin. "Não. Isso é tudo conspiração separatista sua. Mas seu plano não vai funcionar, Gardula. Eu vou resgatá-la." Anakin Skywalker repreendeu severamente. "A decisão é sua, jovem Skywalker." Ventress arrancou o manto que envolvia, revelando uma meia calça preta, desamarrou 2 sabres de luz da cintura, abriu-os e as lâminas vermelho sangue refletiram em seu rosto feroz. As armas químicas em Umadum falharam em matá-la. "Desta vez, você não pode mais se esconder. Use sua vida para espiar os Hutts." Assim que as palavras foram ditas, ela brandiu 2 sabres de luz e avançou rapidamente. Anakin Skywalker havia lutado contra esse recém-promovido Cavaleiro Jedi Sombrio em Umadum não muito tempo atrás e, naturalmente, sabia que o oponente não era fácil de lidar, então avançou com muita cautela e levou o enorme corpo de lesma de Gardula para trás de si. Nesse instante, o drone de tiro, que estava subitamente escondido no ar, explodiu. Ventress ficou horrorizado e olhou na direção do drone. Isso era algo que ela havia planejado com antecedência, apenas para filmar algumas cenas da batalha e depois organizar as evidências contra a Ordem Jedi. No entanto, agora que o drone foi destruído, isso não significa que o plano premeditado deles já era conhecido há muito tempo. Este drone é claramente invisível. Se não houver um planejamento prévio, é impossível encontrá-lo. Anakin não percebeu o que a explosão significava, apenas continuou brandindo seu sabre de luz para atacar Ventress. Ventress bloqueou alguns golpes de sabre de luz e, de repente, tornou-se feroz, movendo-se com alta velocidade e agilidade, aproveitando cada oportunidade para atacar Gardula. Como assassina, ela é mais ágil que Anakin. O corpo gordo e volumoso de Gardula tornou-se imediatamente o maior fardo, e Anakin Skywalker sentiu a pressão instantaneamente. Ventress estava completamente desesperada para matar Gardula, mesmo que ele estivesse ferido. Ela tinha absoluta certeza de que Anakin jamais ousaria deixar Gardula ser morta. Anakin aproveitou a oportunidade para matar Ventress diversas vezes, mas sempre que ele atacava com seu sabre de luz, Ventress certamente mataria Gardula ao mesmo tempo. Então ele teve que desembainhar seu sabre para ajudar Gardula a resistir ao seu ataque mortal. Os disparos dos blasters vindos de fora do monastério tornaram-se cada vez mais intensos, indicando que a ofensiva do exército droide estava se tornando cada vez mais feroz, enquanto Ventress estava encurralado em seu próprio lado e Gardula corria perigo. Isso é completamente desesperador. Anakin Skywalker não conseguia parar de pensar na comunicação que lhe parecera inexplicável não muito tempo atrás, o Anjo da Morte. Nesse instante, um raio laser foi disparado repentinamente à distância. Ventress teve uma premonição e parou abruptamente, e o raio laser brilhou instantaneamente à sua frente. Se ela tivesse sido um pouco mais lenta, aquele disparo poderia tê-la penetrado diretamente. Após essa pausa, Anakin a perseguiu, e Ventress teve que recuar e confrontá-lo mais algumas vezes. Mas quando ela aproveitou a oportunidade para atacar Gardula novamente, o laser disparou mais uma vez, forçando-o a encarar Anakin novamente. "Atirador! Desgraçado!" Ventress praguejou,
Esse atirador era obviamente muito poderoso, e ainda conseguia aproveitar a oportunidade com precisão na complicada cena de batalha entre ela e Anakin Gardula. Anakin Skywalker também percebeu imediatamente que alguém o estava ajudando, mas, de qualquer forma, não conseguia ficar feliz naquele momento. Ao perceber que os soldados clones na periferia logo seriam encurralados no monastério pelo exército droide, Ventress só conseguiu praguejar novamente. Brandiu seu sabre de luz na direção de Gardula, virou-se e fugiu. O atirador disparou vários tiros contra Ventress, mas ela desviou de todos, pois possuía o sentido da força. Ela saiu correndo da passagem secreta onde estava escondida e se juntou ao exército droide. Ao mesmo tempo, os caças estelares droides Abutre que bombardeavam indiscriminadamente o céu foram abatidos pelo súbito aparecimento de lasers. Uma nave espacial que acabara de desarmar o dispositivo de camuflagem e voava diretamente para este lado. Esta nave tem mais de 60 metros de comprimento, com um casco esguio, e as asas nas duas laterais formam um anel, o que lhe confere uma aparência bastante singular. O poder de fogo da nave espacial não é feroz, possuindo apenas 2 conjuntos de canhões laser na frente, mas é suficiente sob controle ágil. O caça estelar droide Abutre não consegue resistir ao poder de fogo dos canhões laser, e mais de uma dúzia deles foram destruídos em pouco tempo. Nesse momento, a equipe de operações especiais, escondida na direção oposta do campo de batalha, também começou a agir. Xiaomin observou a nave espacial no céu começar a atacar, e então acenou com a mão e disse: "Sigam-me." Após falar, ergueu seu escudo e avançou rapidamente. O escudo que ele segura na mão é preto com a letra C gravada. Este escudo é feito de liga Prick, frequentemente usada na fabricação de sabres de luz. Embora não exista vibranium neste mundo, este metal é igualmente eficaz e pode até mesmo resistir ao golpe de um sabre de luz. Os canhões que se aproximavam dispararam densamente, e a legião droide também os avistou e abriu fogo. Mas Xiaomin protegia todo o seu corpo com um escudo em uma mão e, com um rifle de precisão M90 Indra na outra, atirava nos droides, um tiro de cada vez, sem errar um único disparo. Atrás dele, os 21 soldados do 4º Exército, trajando armaduras de combate pesadas Liberator, entreolharam-se e imediatamente se dispersaram em grupos de 3, em entendimento tácito, seguindo Xiaomin de perto para proteger seus flancos. Fort Scourge capítulo 626. Super soldado Xiaomin segurava um rifle de precisão M90 ainda em uma das mãos e, disparando várias vezes seguidas, sem mirar, demonstrava uma precisão assustadora. Quando o recuo do rifle o atingiu, ele simplesmente deu de ombros e o desarmou completamente. Na floresta, Xiaomin caminhava com agilidade, dificultando até mesmo para os droides do lado oposto acertá-lo. Ele saltava para cima e para baixo, apoiando-se em arbustos e pedras, lançava o escudo que tinha na mão, esmagava 2 ou 3 droides e, em seguida, mergulhava obliquamente contra uma pedra, rolando para evitar o fogo de um droide de batalha B2, e o escudo atingiu o sensor no peito do droide 2 vezes. Ele retirou o escudo da pedra, chutou-o para o outro lado com um estrondo, despedaçou um droide de batalha B1 que se aproximava sorrateiramente pela lateral e agarrou o escudo que ricocheteou de volta em sua mão, bloqueando o outro lado com um estrondo. Alguns disparos de feixes de energia de blaster foram feitos de um lado, e o rifle de precisão foi erguido para atirar. Quem diria que uma série de tiros ecoaria e os 3 droides ali presentes seriam completamente destruídos por uma rajada de fogo preciso. Xiaomin olhou para trás e viu 2 esquadrões de soldados do 4º Exército. Eles estavam executando ações táticas rigorosamente e avançando em coordenação uns com os outros, e não estavam muito atrás. Só que, comparado com a Xiaomin relaxada e despreocupada, aquilo não parecia tão bom. "Ei, por que você ainda está me seguindo? Posso resolver essa questão trivial em alguns minutos, por que você não se senta e descansa um pouco?" Xiaomin acenou com a mão e disse. "Este é o nosso dever", respondeu seriamente um capitão do 4º Exército. "Ei, tudo bem. Embora eu esteja aqui, tomem cuidado, não se percam." Xiaomin acenou com a mão e correu sozinho, ignorando-os. Os soldados da 4ª Legião trocaram olhares, e um deles suspirou e disse: "Na verdade, já encontrei esse cara várias vezes no quartel. Ele deve ser um bom homem, e suas palavras demonstram boas intenções, mas porque eu só quero dar um soco nele. Quer dar uma surra nele?" Outro soldado deu um tapa de costas em um droide de batalha B2 que não estava completamente destruído.
Receio que agora você terá que esperar até o ano que vem para entrar na fila. Mas esse cara é realmente poderoso. Parece que nunca vi ninguém capaz de derrotá-lo, exceto o governador. Talvez nem mesmo os cavaleiros Jedi consigam, disse o terceiro soldado. Vossa Excelência é um deus que desceu dos céus, como isso pode ser comparado? Antes que o primeiro soldado terminasse de falar, ouviu uma violenta explosão vinda da frente. Eles olharam e viram o corpo de 9 metros de altura de um droide-aranha guiado Og-9 desmoronando gradualmente em meio ao som de explosões, e a voz de Xiaomin veio da comunicação. Ah, venham por aqui, eu os ajudarei a se livrar de todos que estão no caminho, e fiquem seguros. Ao ouvir aquela voz, ele ficou muito feliz e alegre, não parecia que estava no campo de batalha. Várias pessoas se entreolharam novamente e suspiraram em uníssono, cobrindo a testa com as mãos. Do outro lado, os soldados clones haviam se refugiado no monastério para se defender, e sua única arma pesada era um AT-AT Walker. Os droides cercaram completamente a área e se aproximaram da muralha externa do monastério. Em um campo de batalha como esse, onde quase não há artifícios e o que predomina são os combates diretos, as habilidades de combate são secundárias, e a densidade de poder de fogo é fundamental. É exatamente isso que mais falta para esses soldados clones agora. O único AT-AT Walker disparou continuamente, deixando o cano da arma vermelho, mas finalmente conseguiu conter a linha de defesa inimiga. Anakin Skywalker bloqueou sozinho o portão do monastério. Enfrentando o intenso poder de fogo dos droides, ele brandia o sabre de luz de forma impenetrável e ainda tinha energia suficiente para repelir todos os feixes de energia dos blasters. Os destroços dos droides que caíram a mais de 10 metros de distância, à sua frente, estavam amontoados em círculo, e provavelmente havia pelo menos 1 ou 2 centenas deles. Mas mesmo assim, é apenas uma sensação persistente. Anakin compreendeu que sua única forma de sobrevivência poderia ser naquela estranha nave espacial que lutava contra aqueles caças estelares droides abutre no céu. O atirador escondido em outra montanha também os tem ajudado a eliminar os droides equipados com lançadores de foguetes. Se não fosse pela ajuda dele, eles poderiam enfrentar ainda mais pressão. Nesse instante, ele repentinamente percebeu algumas perturbações no exército de droides em uma direção. E os droides que estavam lá se viraram e atiraram na direção oposta, mas foram rapidamente abatidos por um poder de fogo esporádico e preciso. Então vi uma pessoa correndo em minha direção com um escudo redondo, ainda gritando, não atirem nos seus. Anakin sinalizou aos soldados clones para não atirarem naquelas pessoas. Ele caminhou até o homem que se aproximava, vestindo colantes e uma máscara vermelha, com a letra C na testa, mas não sabia em que idioma aquele C estava escrito, se era a letra ou símbolo. Xiaomin aproximou-se com um sorriso. Ah, olá, meu nome é Xiaomin, e o chefe me pediu para ajudá-lo. Ele estendeu a mão para cumprimentar Anakin, mas Anakin não ergueu. Xiaomin coçou a nuca e riu para disfarçar o constrangimento, dizendo, bem, você não está ferido, está? Pode ficar tranquilo, estou aqui. Agora, vá descansar primeiro, e eu vou bloquear esses droides. Espere a nave espacial pousar. Ela vai nos buscar e partiremos. Chefe. Quem é o seu chefe? Perguntou Anakin friamente. Ah, isso. Ele não me deixa falar. Xiaomin coçou a nuca e riu, sem graça. De repente, pelo canto do olho, percebeu que os droides que acabara de ser repelido avançaram novamente e, desviando rapidamente, atingiram o escudo de Anakin com mais de 1 dúzia de raios de energia de blaster. Com um rifle de precisão em uma das mãos, ele destruiu vários droides em sequência com uma saraivada de tiros. Depois se virou e disse, depressa, façam os irmãos se prepararem para a retirada. Ao ver sua aparência, Anakin não pôde deixar de sentir grande afeição por ele, mas ainda assim disse, vou parar por aqui. Gardula está escondida dentro do monastério. Deixe seu pessoal se apressar. Enquanto falava, ele brandiu seu sabre de luz e o movimentou algumas vezes para bloquear todos os feixes de energia do blaster que disparavam em direção a Xiaomin vindos de outra direção. Ele virou a cabeça e percebeu que Xiaomin já havia reagido, e o escudo estava bloqueando aquela direção. Anakin assentiu levemente com a cabeça e disse, de nada. Ah, você está falando com a gente. Ah, você não pode dizer isso, você não pode dizer isso. Xiaomin riu baixinho novamente. Ao ouvir isso, Anakin imediatamente pensou naquela pessoa, o Anjo da Morte, e sua expressão escureceu novamente.
Nesse instante, outro droide aranha guiado Og-9 apareceu à distância. Xiaomin olhou para lá e disse, fique aqui de guarda, e eu irei depois que me livrar daquele robô. Após falar, ele saiu sem olhar para trás. Não sei se esse cara é realmente estúpido ou se está fingindo, pensou Anakin, carrancudo, ao vê-lo correndo de um lado para outro em meio a um grande número de droides com escudo. Continua. Fault Scourge capítulo 627. Evacuação. Ouviu-se um estrondo alto e o droide aranha guiado Og-9, ao longe, também foi destruído. Depois de um tempo, Anakin viu Xiaomin correndo de volta, um tanto em pânico. Seu uniforme de combate estava danificado em vários lugares. Ainda havia um pedaço preto chamuscado, mas ele ainda tinha aquele sorriso ingênuo no rosto. Ele correu todo o caminho, entrou pelo portão do monastério, encostou-se pesadamente na parede, respirou fundo algumas vezes, coçou a nuca e disse, constrangido, ei, tem droides demais, até eu quase morri. Mas não se preocupe, vi que não tem nenhum robô gigante perto do portão. Anakin lançou-lhe um olhar profundo, assentiu com a cabeça e não disse nada. Xiaomin acrescentou, antes, descobrimos que havia uma plataforma de hangar do outro lado do monastério, e lá dentro estava um cargueiro leve da classe G9 Riger. Você pode ir lá e pilotar essa nave. Eu não sei pilotar uma nave, então, aqui está, deixo isso com você. Você. Anakin franziu a testa, posso confiar em você? Ei, não se preocupe. Não há nada que eu não possa fazer, vá rápido. Xiaomin acenou com a mão. Anakin assentiu pesadamente e finalmente decidiu acreditar. Disse em voz baixa, obrigado. Hã? Do que você está falando? Xiaomin não estava prestando atenção. Anakin já havia desembainhado seu sabre de luz para abrir caminho lutando contra a formação de droides e fugiu na direção que Xiaomin apontou. No céu, a estranha nave espacial pilotada por Trent e sua equipe também dispersou os caças estelares droides abutre do exército droide Q, e ainda mais de 40 caças estelares vagando por aí, mas eles não se importam com tantos agora. Ele pousou a nave espacial, e os soldados clones da República imediatamente entenderam o que deveriam fazer. Eles escalaram o prédio do monastério e dispararam descontroladamente contra os caças estelares Vulture que tentavam mergulhar e atirar, impedindo-os de realizar o ataque. Os soldados da 4ª Legião não participaram dessa batalha frontal, tanto ofensiva quanto defensiva. Como alguém já havia ajudado a resistir ao combate frontal, não havia necessidade de eles enfrentarem o exército droide de frente. Além disso, eles dizimaram muitos droides. Sob forte proteção, Gardula moveu seu corpo gordo de lesma e subiu na nave espacial de Trent. Os soldados da 4ª Legião também foram educados e se aproximaram diretamente. Mas nenhum dos soldados clones embarcou na nave espacial, eles simplesmente permaneceram firmes em suas posições. É claro que Xiaomin também não saiu, ele ainda estava bloqueando o portão, usando seus ombros largos para sustentar uma muralha de ferro para as pessoas no monastério. No céu, os caças estelares droides abutre lançaram outro ataque. Nesse momento, um cargueiro leve classe G9 Riger, com formato estranho e em péssimo estado de conservação, sobrevoou o local, mas ao menos conseguia voar e possuía 2 torretas. A nave cargueira leve classe G9 Riger mergulhou, e a torreta inferior disparou violentamente, destruindo 2 caças estelares Vulture. No entanto, a torreta superior precisava ser controlada por alguém, então estava sempre em estado de falha de disparo, o que tornava o poder de fogo da cargueira ainda muito limitado. A nave espacial também pousou rapidamente. Anakin Skywalker saltou do cargueiro e os outros 3 soldados clones embarcaram imediatamente no cargueiro leve classe G9 Riger, controlaram a nave para decolar imediatamente e lutaram no ar. General, vamos aguardar aqui e traga a Gardula de volta para Tatooine o mais rápido possível, disse um comandante clone diante de Anakin. Ainda há espaço para algumas pessoas no cargueiro, entrem o mais rápido possível. Disse Xiaomin em voz alta. Obrigado, bravo guerreiro. Mas não iremos embora, alguém precisa ganhar tempo aqui. Uma comandante clone com pintura azul na armadura se aproximou, tirou o capacete e deu um tapinha no ombro de Xiaomin. Não abandonaremos nossos camaradas de armas. O general Anakin também tem uma missão mais importante. Você também deve se apressar e entrar na nave. O próximo passo é a nossa batalha. Xiaomin parecia sério. Olhou para o rosto irresoluto do comandante, respeitou e disse, meu nome é Xiaomin. É uma honra lutar ao seu lado.
Sou o capitão do 51º Batalhão de Clones, codinome CT-7567, mas pode me chamar de Rex. O Capitão Rex apertou a mão de Xiaomin. Embora eu não conheça sua história, agradeço muito pela ajuda. Xiaomin ficou em posição de sentido, saudou-o solenemente e, em seguida, correu de volta para a nave espacial, seguido por Anakin Skywalker. Vendo que nenhum dos soldados clones tinha a intenção de subir, Trent também pilotou a nave espacial às pressas para decolar. Primeiro voou até outro pico de montanha, diminuiu a altitude. Justin Levy, que estava dando suporte com um rifle de precisão, aprendeu diretamente com uma pistola de gancho e entrou pela escotilha aberta. Sente-se! Gritou Trent e ligou os propulsores da nave espacial na potência máxima. Esta fragata de exploração da classe Astero aumentou instantaneamente sua velocidade para a terceira velocidade cósmica e desapareceu no céu em poucos segundos. A fragata de exploração da classe Astero foi um presente de Tan Xiao para Trent, e também um agradecimento por ele ter trazido de volta Severance Tan, um dos melhores generais da galáxia neste período, das regiões desconhecidas. Esta nave espacial utiliza a tecnologia EVE do banco de dados da nave-mãe, e sua estrutura básica também se baseia nas naves espaciais e na tecnologia do Império Armar. Portanto, a dificuldade da pesquisa ainda é aceitável. Mesmo assim, os custos de pesquisa e desenvolvimento e de fabricação desta fragata de exploração da classe Astero são assustadoramente altos. Esta nave espacial tem 67 metros de comprimento e sua blindagem externa é muito resistente. Mesmo que o escudo seja penetrado, esta nave espacial possui proteção suficiente para sobreviver no campo de batalha. Além disso, a fragata de exploração da classe Astero possui equipamentos arqueológicos completos, sensores e scanners sofisticados, laboratórios biológicos avançados e cabines de isolamento de vírus, bem como uma biblioteca de pequenos veículos aéreos não tripulados, que podem atender às necessidades de diversas atividades de exploração. O compartimento de carga de grande capacidade garante o retorno de todos os resultados da exploração, e a antepara do compartimento de carga foi tratada com materiais especiais para assegurar que, mesmo que haja objetos estranhos no compartimento de carga, isso não afete a espaçonave. As duas asas semicirculares na parte traseira da nave formam um anel, no qual estão instalados o dispositivo de camuflagem, o motor de hiperespaço e seus propulsores, cada um utilizando fontes de energia alternativas. A tecnologia do motor de hiperespaço provém do anel de hiperespaço comumente usado nos caças estelares Delta 7 deste universo, mas o nível é superior, e leva apenas 15 segundos para percorrer toda a rota coreliana e espinha dorsal comercial coreliana. O custo total desta fragata de exploração da classe Astero atingiu a assustadora marca de 40 milhões de créditos. Isso já é suficiente para comprar um cruzador de batalha. Naquele momento, quando Trent recebeu a nave espacial, ele não conseguiu largá-la e imediatamente disse a Tan Xiao que não planejava trocar de nave espacial em sua vida e que pilotaria aquela nave para viajar a todos os lugares da galáxia. Então, essa espaçonave super avançada levou Trent, seu grupo e Ut, Gardula, para via hiperespaço e saltou até Tatooine em meros instantes. Fort Scourge capítulo 628, respectivamente. Na nave, Anakin Skywalker ficou parado com muita cautela em frente a Gardula, a Ut, separando-se do resto do grupo. Mas as poucas pessoas do outro lado basicamente o ignoraram. Depois de entrar na nave espacial, Justin Reeves jogou fora o rifle de precisão M90 Indra, sentou-se de lado, colocou seus fones de ouvido e segurou um mini-cinema pessoal para assistir desenhos animados. Do outro lado da cabine, Trent estava imerso no sistema avançado desta fragata de exploração classe Astero. O copiloto do Braque V já havia deixado tudo para trás. Sua namorada, Felazi, que os havia traído, fora morta. Ele soube que ela havia morrido na área de mineração alguns anos atrás, mas já não se importava com ela. Agora, ele também estava tendo uma discussão acalorada com Trent sobre qual drone seria melhor usar no compartimento de drones de 75 metros cúbicos desta espaçonave. Claro que, no fim, chegaram à conclusão de que, comparados aos pouco confiáveis drones experimentais do quarto grupo, sua única opção era o caça estelar droide Abutre. Então começaram a discutir se deveriam usar os caças droids Abutre pintados de branco. O navegador George Cardas e o mecânico Rodiano Kenneth estão jogando cartas. George Cardas é, na verdade, um conhecido, mas não nutre a menor afeição pelos Cavaleiros Jedi.
No fim, o único que falou com Anakin Skywalker foi Xiaomin. Desde que soube que Anakin era um cavaleiro Jedi, ele não queria ter nada a ver com ele. Queria lutar com ele por um tempo, queria competir com ele por um tempo. Correr a toda a velocidade na esteira só tornou o clima ainda mais constrangedor. Mesmo assim, a atuação de Xiaomin conseguiu amenizar bastante a hostilidade no coração de Anakin. A nave espacial pousou no deserto de Tatooine, e a Flagelo, que a aguardava há muito tempo, veio recebê-la. Mais de 20 veículos de ataque leve MiN-La-21 Pathfinder galoparam sobre a nave e a cercaram, enquanto esta era protegida por duas naves capitais blindadas da classe Zenith. Nessas terríveis máquinas de combate terrestre no deserto, muitos soldados ferozes da praga olhavam para esta nave espacial novinha e folivaliosíssima com intenções maliciosas, e alguns até soltavam uivos ou pegavam um fuzil de assalto tipo 21 destruído e disparavam para o céu. Entre outras coisas, pelo menos este rifle de assalto cinético a pólvora é suficientemente potente quando dispara. Essas pessoas não sabiam que aquela nave espacial tinha algo a ver com elas. Viam-nas apenas como mercenários, então, naturalmente, não lhes dirigiriam uma boa atenção. Visto daqui, o flagelo começou gradualmente a formar seu próprio estilo de vestimenta. Magtanskar, que originalmente era um bandido, injetou seu lado violento no flagelo após a morte de seu irmão. Além disso, influenciados pelo formato do crânio metálico do T-850 de Jason Statham, os membros do flagelo agora gostam de se enfeitar com esqueletos horrendos e aterrorizantes. Eles os exibem nos ombros ou os usam na cabeça, pendurados no pescoço, dando a impressão, à distância, de um grupo de demônios dançando descontroladamente. Esse tipo de forma confere um estilo de pesadelo à anarquia de Tatooine. Agora, em Tatooine, o flagelo há muito se tornou sinônimo de terror. Vale mencionar que o flagelo agora é dominado pelos Botans, principalmente porque Magtanskar tem sido a estrela dos Botans no mundo sombrio por mais de 10 anos, fazendo com que muitos bandidos Botan e prisioneiros condenados se juntassem a ele. Os Botans já eram conhecidos por sua crueldade e astúcia, e sua adesão ao flagelo piorou ainda mais a reputação da legião. Ao presenciar a chegada dessa legião aterrorizante, Gardulla finalmente ganhou confiança. A cooperação entre os dois lados tem sido pacífica ao longo dos anos. Comparada aos benevolentes cavaleiros Jedi, a cruel praga lhe proporciona uma sensação de maior segurança. Gardulla acenou com suas mãos curtas, olhou para Anakin e disse arrogantemente, muito bem, como escravo, você fez um bom trabalho. Vou te recompensar, ah. Anakin cerrou os punhos com força, reprimindo a raiva em seu coração, e disse lentamente em tom diplomático, espero que vocês reconheçam a sinceridade da República Galáctica. Este será o início de nossa cooperação amigável com os Utts. Ah! Gol! Gardulla queria prometer algo, mas de repente lembrou-se de que não tinha poder para tomar decisões sobre um evento tão importante. Seu rosto feio ficou um pouco sombrio e ela disse friamente, vou pensar nisso. Após falar, ela contorceu o corpo, desceu, embarcou em seu iate luxuoso cercada pela praga e partiu sem olhar para trás. Anakin olhou para a poeira levantada pelo comboio enquanto se afastava, e seu rosto estava igualmente sombrio. Certo, nossa missão também está concluída. Agora posso te mandar outra carona. Para onde você vai? Trent virou a cabeça e perguntou com um sorriso. Quero voltar ao planeta Tet. Disse Anakin. Oh, receio que não vá funcionar. Acabei de receber a informação de que a República Galáctica reforçou suas tropas lá, e agora Teta está sob o controle da República, disse Trent. Assim, eu enviarei para Rodia. Anakin assentiu com a cabeça e parou de falar. Nesse momento, Justin Reeves, que estava assistindo a desenhos animados, de repente tirou os fones de ouvido e encarou Anakin com olhos penetrantes, e um sorriso cruel surgiu no canto de sua boca. Da próxima vez, talvez você morra, jovem Jedi. Anakin disse friamente, sua vitória jamais virá, e a República certamente vencerá no final. Concordo com a primeira parte da sua frase, mas é a segunda. Você realmente acha que a República está vencendo? Justin Reeves ergueu o terminal em miniatura que tinha na mão e mostrou a tela para Anakin. É bem no final de um episódio do desenho animado e diz fim. Anakin bufou friamente, mas não disse nada. Justin Reeves se levantou, aproximou-se de Anakin sob seu olhar cauteloso, colocou o coelho de pelúcia que estava pendurado em sua cintura em sua mão, voltou para o seu lugar e continuou assistindo desenhos animados.
Sim, desta vez. Ele começou a assistir Tom e Jerry. Ei, é isso aí. É difícil lutar lado a lado uma vez só, então vou te dar uma coisa também. Ah ah. Xiaomin também se juntou à brincadeira, apalpou o próprio corpo e, não encontrando nada, cobriu a parte superior do rosto. Tirou a máscara do bolso e enfiou na mão de Anakin sem dar nenhuma explicação. Vendo isso, você vai se lembrar da minha aparência heroica no campo de batalha. Ah ah. Que bom que você resgatou Gardula. Durante a comunicação, Aruki Bezadi disse arrogantemente, eu sei que vocês estão em guerra com Gistopsis, e posso abrir a rota hiperespacial de Tatooine para vocês por um período de um mês. Em nome da República, agradeço aos Utis por sua generosidade. Sheila Palpatine fez uma reverência educada, mas ao se abaixar, não havia sorriso em seu rosto, apenas um ar um pouco frio. Embora tenha havido alguns contratempos no processo, o resultado ainda é muito bom. Devemos reunir imediatamente a frota e reforçar Gistopsis. Tentemos terminar a batalha em um mês. Mestre Windu não percebeu a mudança na expressão de Palpatine, apenas emitiu uma ordem decisiva. Notifique o almirante Ufilaren. Ele liderará esta frota, junto com Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Partam imediatamente. Fort Scourge capítulo 629. A Batalha de Gistopsis. 4. Gistopsis, Espaço Exterior, 22 AB, 1 de agosto. Uma luz branca cintilava intensamente, e 20 destruidores estelares da classe Venator escaparam da via hiperespacial. Antes que essas naves de guerra parassem, um ataque violento as atingiu, e dezenas de feixes de partículas irradiaram tudo, iluminando o universo sombrio. A frota da Confederação de Sistemas Independentes, posicionada ao longo da órbita equatorial de Gistopsis, abriu fogo assim que detectou o salto hiperespacial. 30 cruzadores de batalha da classe Igaran, um destroyer da classe Providence, 5 fragatas da classe Munificente e 6 encouraçados da classe Lukeuk abriram fogo e atacaram a frota da República. O destroyer estelar da classe Venator também não teve cerimônia, erguendo seu escudo defletor, apontando para a frente e disparando imediatamente. Todos os propulsores dos encouraçados estavam funcionando a plena capacidade e começaram a avançar em direção à linha de defesa da frota da Confederação. Quando a distância entre os dois lados diminuiu, os destruidores estelares da classe Venator implantaram as plataformas de hangar na proa, uma após a outra, e um grande grupo de caças estelares decolou em sequência, avançando diretamente contra a linha de defesa da Confederação como gafanhotos. Esses caças estelares ainda são principalmente V-19 Torrent. Os caças estelares Z-95 e Adunter começaram a ser retirados de serviço ativo da Marinha da República, e os Z-95 existentes estão passando por modernização. Os caças estelares da República mantêm a mesma tática de antes. Eles usarão os caças estelares V-19 Torrent para obter superioridade aérea suficiente primeiro e, em seguida, começarão a lançar os bombardeiros BTLB-1 para atacar as naves de guerra inimigas. Decolar, caças estelares droides Abutre, protejam nosso encouraçado. TSK TSK TSK. O almirante Trench deu a ordem palavra por palavra no destroyer da classe Providence, a nave capitânia. As plataformas de hangar dos cruzadores de batalha da classe Lukeuk foram totalmente implantadas e milhares de caças estelares droides Abutre decolaram em grande número e saudaram o grupo de caças estelares da República. Inúmeros lasers e mísseis explodiram repentinamente no universo, e parecia que um grande número de estrelas surgia de repente no céu escuro e estrelado, tornando-o ainda mais esplêndido. A segunda onda de caças estelares está pronta para decolar. Esquadrão 1 e Esquadrão 2, manobrem para as asas. Informem a frota de cruzadores leves e entrem no hiperespaço imediatamente. Na nau capitânia da frota da República, o destroyer estelar classe Venator Negociator, o comandante da frota, o Ufilaren, deu as ordens de forma ordenada. Em breve, mais caças estelares decolaram e começaram a atacar os caças estelares droides Abutre da Confederação. E os destroyers estelares da classe Venator também começaram a se organizar em uma formação em forma de garra, com as torretas duplas de turbolaser pesado disparando sem parar. Contudo, nesta batalha de artilharia de longo alcance, o poder de fogo do destroyer estelar da classe Venator ainda era suprimido pela frota da Confederação. Os 2 canhões de íons pesados duplos, os 4 canhões de rajada cinética árbitro e os 4 feixes pulsar do cruzador de batalha da classe Igaran são extremamente poderosos, e a cada disparo,
Os escudos defletores do destroyer estelar da classe Venator tremem violentamente. O poder de fogo dos lasers das fragatas da classe Munificente também é muito intenso. Embora essas naves de guerra estejam muito atrás dos destroyers estelares da classe Venator em termos de desempenho geral, elas podem usar seus pontos fortes da melhor maneira possível nesta ocasião. Sob o comando do Almirante Trench, os navios de guerra da Confederação avançavam e recuavam de forma ordenada, ajustando constantemente sua formação de acordo com o poder de fogo do oponente para garantir que seus próprios navios de guerra não fossem atacados por fogo concentrado. O Almirante Luffy Laren, do lado oposto, está fazendo a mesma coisa. Às vezes, esse tipo de batalha de frotas espaciais é assim mesmo, sem truques, sem artifícios, como dois jogadores de xadrez disputando uma partida, testando um ao outro, sem que ninguém ouse dar um passo precipitado além da linha tênue entre os lados. Mas logo em seguida, o Almirante Luffy Laren entrou em ação. O alarme do dispositivo de detecção de hiperespaço na nau capitânia do Almirante Trench soou alto, seguido por um clarão de luz branca, e 15 novas naves de guerra entraram no campo de batalha, os cruzadores leves da classe Arquitens. Imediatamente após entrar no campo de batalha, este cruzador leve de 325 metros de comprimento usou sua capacidade de manobra para continuar desviando em direção a ambos os lados e ajudou seu próprio grupo de caças estelares V-19 Torrent a destruir os caças estelares Droids Abutre da Confederação mais rapidamente. Os planos anteriores do Almirante Luffy Laren começaram a surtir efeito. Ele distribuiu sua frota entre as duas alas desde o início, o que também forçou o Almirante Trench a reorganizar sua frota de acordo. Agora, com a adição de 15 cruzadores leves da classe Arquitens, a formação da frota da República se tornou gradualmente um bolsão, representando uma séria ameaça aos flancos da frota da Confederação de Sistemas Independentes. O Almirante Trench também é muito experiente. Agora que a República está ganhando vantagem em mobilidade e caças estelares, ele não continua a ser liderado de forma descontrolada, mas começa a reduzir ativamente a formação, tentando aproveitar ao máximo a vantagem de poder de fogo de suas próprias naves de guerra. Mas dessa forma, surgiu uma brecha em seu bloqueio de Christopsis. 6 naves de assalto da classe Aquiclamator deixaram a rota hiperespacial e se juntaram à batalha. Sob o comando do Almirante Luffy Laren, elas partiram em direção a Christopsis e pousaram. Parece que nossa primeira fase da batalha foi concluída com sucesso. O Almirante Luffy Laren olhou para a tela à sua frente. 4 destruidores estelares da classe Venator sofreram danos severos, um perdeu a capacidade de combate e 7 sofreram danos leves. Do lado oposto da frota da Confederação de Sistemas Independentes, 2 cruzadores de batalha da classe Igaran e 2 fragatas da classe Munificente foram destruídos. 13 cruzadores de batalha da classe Igaran pegaram fogo visivelmente, e 3 deles estavam seriamente em chamas e apresentavam defeitos óbvios em sua blindagem externa. Para a frota da República, esta é de fato uma resposta satisfatória. Além disso, a força de caças estelares da República destruiu mais de 1000 caças estelares Droids Abutre do lado inimigo, enquanto perdeu mais de 200 caças estelares V-19 Torrent, mantendo firmemente a supremacia aérea como sempre. Ao lado do Almirante Laren, Obi-Wan Kenobi cruzou os braços, observando a frota da Confederação encolher suas defesas na tela, franzindo a testa. Sempre tive a sensação de que a frota separatista está sendo derrotada rápido demais. Parece que eles não viam a hora de começar a recuar. Embora essa inferência não tenha fundamento, a força tem despertado em mim um pressentimento, para não mencionar o perigo, mas também a escuridão que está se formando. Tudo o que posso fazer é avaliar a situação da batalha, mas vou mantê-la em mente. Em seguida, decolarei com o grupo de bombardeiros e o Wing BTLB para realizar novos ataques à frota separatista, disse o Almirante Luffy Laren. Obi-Wan Kenobi assentiu lentamente e disse, onde está Anakin? Nossas forças terrestres ainda precisam do seu comando. Ele acabou de entrar em contato com nosso departamento de comunicações há 10 minutos. Ele está no espaçoporto de Rodia, requisitou uma nave cargueira e está a caminho, disse o Luffy Laren. Em Christopsis, os enormes corpos das 6 naves de assalto da classe Aquiclamator atravessaram a atmosfera, incendiaram as nuvens ao redor e desceram envoltas em chamas. Quase simultaneamente, um poderoso poder de fogo começou a bombardear a área controlada pelo exército da Confederação de Sistemas Independentes, que em seguida pousou e começou a desembarcar tropas terrestres.
Participaram da batalha o 327º Corpo Estelar e o 51º Batalhão de Soldados Clones do Exército da Grande República. Eles foram a Tetum um dia antes, eliminaram as tropas droides restantes e derrotaram o Capitão Rex e os mais de 100 clones que restavam. Depois que os Hutus abriram a rota hiperespacial de Tatooine, eles vieram para cá por Tatooine. Além dessas tropas, eles também transportavam uma grande quantidade de suprimentos para apoiar as operações de resistência em Ristopsis. Foi um dia sombrio para o comandante terrestre da Confederação, o Wormloo Hudson. Fort Scourge capítulo 630, a Batalha de Ristopsis, 5. Uma nave de assalto da classe Aquiclamator pousou diretamente nos arredores orientais de Shaleidonia, a capital da cidade de cristal de Ristopsis. 8.000 soldados clones saíram rapidamente da enorme escotilha com 60 metros de largura. Eles usaram tanques de combate da classe TX-130 Saber e lançaram um ataque inicial contra o exército droide que sitiava o senador Bail Organa. Os 500 soldados clones trazidos pelo senador Bail Organa resistiram por uma semana inteira, aproveitando-se do terreno difícil, e agora resta um pouco mais de 100 clones, sob a proteção desses soldados clones. Embora o ânimo de Bail Organa estivesse um pouco abatido, pelo menos ele ainda estava em segurança. Após responderem ao senador Bail Organa, esses soldados clones começaram a mobilizar mais unidades blindadas da nave de assalto da classe Aquiclamator. Como Ristopsis organizou um grupo de rebeldes, embora sejam basicamente desconhecidos e mal saibam atirar, eles representam uma fonte de poder de fogo considerável. Então este grupo de reforços conta com mais unidades blindadas. Entre os Aquiclamators, estavam transportados 70 AT-Walkers e 10 peças de artilharia pesada SPH. O exército clone imediatamente começou a posicionar a artilharia pesada SPHA em locais elevados, para atacar as distantes legiões droides independentes da Confederação. O Wormloo Hudson estava ansioso para capturar Shaleidonia o mais rápido possível, então adotou uma estratégia de cerco, sem atacar as tropas de Bail Organa. Em vez de insistir nesse ponto difícil, ele usou sua força principal para atacar a Shaleidonia. Mas ele subestimou a determinação dos Ristopsianos em proteger a capital e a extensão de Shaleidonia. Esta cidade de cristal, com uma população de 800 milhões, está repleta de diversos edifícios cristalinos, extremamente resistentes, e os soldados do exército de resistência Ristopsiano estavam escondidos em todos os cantos, disparando friamente, mas aqueles droides não conseguiam se esconder. Em meio aos complexos de edifícios quase infinitos desta cidade de cristal, o exército de 400.000 droides investido por um Wormloo Hudson mal causava impacto. Embora os droides continuassem a expulsar os civis e a destruir a resistência dos defensores, seu progresso ainda era muito lento. Embora, a longo prazo, a queda de Ristopsis seja apenas uma questão de tempo, é evidente que, com a abertura da rota hiperespaço em Tatooine, a frota da República Galáctica poderia passar, deixando o tempo de Wormloo Hudson se esgotando. O exército clone também entrou em Shaleidonia por diversas outras direções. Eles lutaram contra o exército droide em Crystal City, atrasando efetivamente a ofensiva dos droides. Ao mesmo tempo, o exército clone a bordo da nave de assalto classe Aquiclamator, que pousou nos arredores orientais, também representou uma séria ameaça à retaguarda do exército droide após estabelecer posições de artilharia, deixando o Wormloo Hudson com a sensação de que tinha um nó na garganta. Como último recurso, o Wormloo Hudson pediu ajuda mais uma vez ao clã do Varejo, e o clã do Varejo, que já havia perdido até mesmo suas roupas íntimas, não teve escolha a não ser encontrar uma aliança comercial. Exasperado, Passel Argente conectou-se ao comunicador do Almirante Trench e praguejou, mas o Almirante Trench respondeu com confiança. Ele questionou diretamente Passel Argente, porque a frota da República teve a oportunidade de entrar em Ristopsis através da rota hiperespacial de Tatooine. Ele alegou que seu plano era impecável, mas o trabalho da Confederação de Sistemas Independentes deu errado, o que permitiu que a frota da República chegasse aqui diretamente. Isso deixou o Passel Argente sem palavras, e o Almirante Trench era também o melhor comandante da frota que ele conseguiu encontrar. Então ele só pôde humildemente perguntar ao Almirante Trench se havia algo mais que ele pudesse fazer. O método do Almirante Trench também é muito simples: enviar reforços, tanto da frota quanto do exército. Agora, o exército clone da República em Ristopsis alcançou 30.000 soldados clones,
E eles já constataram o quão poderosos esses soldados são. Esses 30.000 soldados clones são absolutamente capazes de repelir o exército droide inimigo. Então, agora precisamos primeiro de mais frotas para suprimir a frota da República novamente, para que eles não possam continuar enviando reforços sem escrúpulos. Depois de cortar o apoio deles, eles tiveram que encontrar uma maneira de matar os 30.000 soldados clones. O almirante Trench informou-lhe diretamente que a República Galáctica havia enviado 20 destruidores estelares da classe Venator, 15 cruzadores leves da classe Arquitens e até mesmo 6 naves de assalto da classe Aquiclamator para se juntarem à batalha. Em contrapartida, a frota em suas mãos não era suficiente para derrotar a frota da República, e o cruzador de batalha da classe Igaran, por si só, era completamente incapaz de competir com o destruidor estelar da classe Venator. Pascal Argent estava ficando louco. Onde ele encontraria uma frota dessas agora? De acordo com o plano do Comando Supremo da Confederação de Sistemas Independentes, ele deve unir sua frota à frota de ataque do General Grievous em caminho, pois, como um Courivar que viveu no mar por muito tempo, Pascal Argent está relativamente familiarizado com operações anfíbias. Afinal, os Quarren, a raça aquática mais importante do lado da Confederação, estão temporariamente vulneráveis devido à instabilidade política em Mon Calamari. Então Grievous designou a frota da Aliança Corporativa para liderar o ataque. O acordo do Comando Supremo fez com que Pascal Argent não ousasse recusar, mas, dessa forma, ele não teria mais poder para continuar investindo em Christopsis. O almirante Trench disse-lhe que, se não funcionasse, deveria pedir ajuda ao Comando Supremo para que o General Grievous, naturalmente, providenciasse o envio de algumas frotas de outros locais. A atual Confederação de Sistemas Independentes está no seu auge e está longe de atingir o limite das suas frotas. Apenas a Aliança Corporativa, com a sua ganância excessiva, encontra-se em apuros. Mas Pascal Argent estava absolutamente relutante em dar esse passo. O motivo pelo qual ele fez uma aposta tão grande foi para monopolizar Christopsis para si. Agora, ao pedir ajuda ao Comando Supremo da Confederação, mesmo que o planeta seja destruído, não será dele. Ele definitivamente não quer ver esse resultado. Pascal Argent vasculhou seus estoques e recrutou 5 destruidores leves da classe Recusante e 10 fragatas da classe Munificente de diversos lugares. Claro, embora sejam chamados de destruidores leves e fragatas, na verdade, devido à atual classificação caótica de naves de guerra na galáxia, a velha conhecida fragata da classe Munificente é um gigante de 825 metros, e o destruidor leve da classe Recusante também é uma nave de guerra de 1.187 metros de comprimento. Mas o almirante Trench disse-lhe claramente que isso definitivamente não era suficiente. Perguntou a Pascal Argent sem rodeios: você sabe quantos caças estelares são transportados em cada um dos 20 destruidores estelares da classe Venator? Um destroyer estelar da classe Venator, totalmente carregado, pode transportar 420 caças estelares, e 20 Venators equivalem a 8.400 caças estelares. Entre os 6 cruzadores de batalha da classe Lukreuok em seu lado, cada um pode transportar 1.500 caças estelares droides Abutre, totalizando 9.000. Sem mencionar que o caça estelar V-19 Torrente pode facilmente destruir pelo menos 5 caças estelares droides Abutre sozinho. Quanto aos caças estelares, alguns dos 9.000 caças estelares droides Abutre devem ser alocados para apoiar as operações terrestres. Nessas circunstâncias, se os dois lados continuarem a travar batalhas navais em larga escala, o grupo de caças estelares da República poderá facilmente destruir o grupo de caças estelares da Confederação e, em seguida, escoltar um grande número de bombardeiros BTLB-Wing para aniquilar a frota da Confederação. É preciso saber que, seja o cruzador de batalha da classe Igaran, o destroyer leve da classe Recusante ou a fragata da classe Munificente, esses navios de guerra foram projetados para batalhas decisivas de frota e possuem poder de fogo antiaéreo insuficiente. Quando os Uts em Tatooine abriram sua rota hiperespacial, o plano para Christopsis já havia falhado. TSK, TSK, TSK. O almirante Trench acariciou o canto da boca com as garras, repetindo cada palavra da comunicação. Isso é absolutamente impossível. Você sabe quanto dinheiro investi nesta batalha? Paguei antecipadamente uma garantia de 5 bilhões de créditos só para a sua frota. 5 bilhões. É extorsão. Se eu não puder ocupar Christopsis agora, todos os meus investimentos terão sido em vão, entende?
Passeio Argente gritou, perdendo a compostura. Se isso for uma aposta, TSK, TSK, TSK. A República aumentou a aposta. Se você conseguirá acompanhar, terá que ser cauteloso e pensar bem. TSK, TSK, TSK. Disse o almirante Trench lentamente. A frota da República está desembarcando. Quando a operação de desembarque for concluída, eles concentrarão a frota e me atacarão. Não sei por quanto tempo conseguirei resistir. TSK, TSK, TSK. Depois disso, ele desligou a comunicação holográfica diretamente. Passeio Argente quase destruiu tudo o que podia ser destruído na mesa à sua frente. Depois discou o comunicador do Conde Dooku e gritou bem alto, porque Tatooine abriria rota e hiperespaço para a República. Porque os Huts estão ajudando a República. Preste atenção às suas palavras, magistrado Argente, disse o Conde Dooku friamente. Em relação aos Huts, fizemos esforços diplomáticos. Na verdade, é precisamente por esse motivo que o Comando Supremo está atrasado e a Batalha de Ristopsis não foi iniciada há muito tempo. Você é responsável por iniciar a guerra e eu o responsabilizarei. Agora, você deve encerrar a batalha em Ristopsis o mais rápido possível, bloquear a rota hiperespaço e impedir que a frota da República ameace Geonosis. Você. Passeio Argente sentiu um profundo desânimo. Em sua opinião, todos pareciam ter razões suficientes para defender seus fracassos, mas foram justamente esses fracassos que levaram à destruição de Ristopsis. A guerra chegou a um ponto sem saída, não é mesmo? Nesse momento, a assistente de Passeio Argente, Denaria Kei, disse, se não pudermos mobilizar mais naves de guerra, pelo menos podemos encontrar droides suficientes. Enquanto continuarmos lutando em terra, se pressionarmos, teremos uma chance de vencer. Mas são 30.000 soldados clones. Ponderou o Passeio Argente. Então enviem 1 milhão de droides para lá. Reúnam nossos transportes interestelares da classe Ardseu e entreguem o trabalho de escolta a mercenários e caçadores de recompensas. Disse Denaria Kei com ferocidade. Mas não há muitos mercenários dispostos a entrar no campo de batalha. Passeio Argente hesitou. Então nos dê mais dinheiro. Não conseguimos encontrar o encouraçado, mas ainda podemos dar um jeito de conseguir o dinheiro, disse Denaria Kei. Também conheço um traficante de armas que pode nos fornecer alguns equipamentos. O homem se autodenomina Papai Noel, e seu nome verdadeiro é Yuri Orlov. Ele tem uma relação próxima tanto com a Corporação de Engenharia Corelliana quanto com o Quarto Grupo, e pode ser considerado um traficante de armas com uma ampla rede de contatos. Passeio Argente refletiu por um longo tempo com uma expressão de dor no rosto e finalmente assentiu com veemência. Vossa Excelência, a zona de guerra ocidental está em silêncio há muito tempo. Espero que possa lançar uma ofensiva contra Kaleer em breve para pressionar o 19º Exército da República. Seria ainda melhor se pudesse capturar seu quartel-general, Aven, de uma só vez. Durante a projeção holográfica, o horrendo e aterrorizante General Cyborg Grievous disse com sua voz rouca. Sentado no sofá, Tang Xiao apoiou o queixo em uma das mãos e perguntou retoricamente, após a derrota do 19º Exército da República na Batalha de Bespin, eles vasculharam tudo em busca de naves de guerra e agora reuniram soldados na linha de defesa de Kaleer. São mais de 300 naves de guerra e 4 estações espaciais armadas. Nessas circunstâncias, você ainda quer que eu tome a iniciativa de atacar? É por causa do 18º Exército. O general Grievous foi muito franco e respondeu, isso mesmo. A frota que usamos para atacar o 18º Exército da República sofreu pesadas baixas em Sulust. Há uma grande ameaça. Preciso que você derrote o 19º Exército o mais rápido possível e, em seguida, abra outra frente no flanco do 18º Exército para que as tropas de Tarkin percam o inimigo de vista. A menos que consigamos que a frota da República ataque ativamente minha linha de defesa, não seremos capazes de capturar a linha de defesa do 19º Exército da República em Kaleer. Tang Xiao balançou a cabeça. Os Grãs já se infiltraram na sua zona de guerra. Este é o maior apoio que posso lhe dar. Não me importa o resultado, mas você deve lançar um ataque dentro de uma semana. Providenciarei apoio adicional, disse o general Grievous. Está bem, eu farei isso. Tang Xiao assentiu com a cabeça. Boa sorte, Vossa Excelência, disse o general Grievous, encerrando a comunicação holográfica. Após algum tempo, o comunicador projetou novamente. Depois de conectar, foi o Conde Dooku quem apareceu na projeção holográfica.
O general Grevos também me informou agora mesmo sobre a decisão do Comando Supremo, e estou ansioso para ver o desempenho da sua frota, disse o Conde Dooku com um sorriso. Não é uma boa escolha enfrentar diretamente a linha de defesa do 19º Exército da República. Nossa derrota em Sulust também serve de lição. Tang Xiao sorriu ironicamente e balançou a cabeça. Talvez eu precise de um plano para atrair a frota da República. Se precisar da minha ajuda, terei prazer em ajudá-lo. O Conde Dooku fez uma reverência muito educada. Desde a grande vitória anterior na Batalha de Bespin, Dawn tornou-se famoso no Senado da Confederação, e a atitude do Conde Dooku em relação a ele está cada vez melhor. Vou imediatamente pedir aos meus oficiais que elaborem um plano para a implementação da campanha específica. Agora, por que você está me procurando? Perguntou Tang Xiao com um sorriso. O Conde Dooku assentiu com a cabeça. Seu sorriso tornou-se um pouco estranho. Espero convidá-lo para a cerimônia de viagem inaugural de nossa nova nave Almirante Secreta. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.